Muito bem, voltamos aqui no Além da Notícia nesta noite de quinta-feira. Estamos falando sobre o combate à AIDS no Brasil. Doutora Valéria, por favor, me diga uma coisa. Uma pessoa hoje que descobre ter o vírus HIV, qual deve ser o primeiro passo dela para buscar uma qualidade de vida e não sofrer as consequências da enfermidade? Buscar o tratamento imediatamente. Qual é esse tratamento? Nós temos um tratamento medicamentoso, né? Muitos utilizam esse termo, coquetel, né? Porque é uma combinação de medicamentos, mas nós avançamos muito nesse tratamento. E hoje em dia o tratamento inicial é composto de 2 comprimidos diários, sendo que você pode até tomar os 2 comprimidos no mesmo horário. Então o coquetel agora se reduziu a 2 comprimidos diários. 2 comprimidos E diários. ele tem a mesma força daquele coquetel primeiro. Melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda, nós estamos muito bem. É um medicamento potente que consegue impedir o vírus de se multiplicar no organismo. E de fragilizar a saúde da pessoa. Isso, e aí quando o vírus não consegue se multiplicar, a gente consegue manter uma boa imunidade, né, daquela pessoa. Então, hoje em dia, a nossa regra é test and treat. Uma vez que você recebeu o diagnóstico, a gente procura já iniciar o tratamento o mais rápido possível, porque aí nós conseguimos evitar todas aquelas complicações do HIV. Doutora, isso dá esperança de que está perto de se encontrar o remédio da cura da AIDS? Sim, com certeza. Eu sempre digo para os meus pacientes, porque imagina quantas pessoas no mundo inteiro estão procurando essa cura. Então, infelizmente, a gente tem outras doenças que são negligenciadas e que nós estamos tendo poucas soluções, E para o HIV não, nós temos muitos pesquisadores no mundo inteiro buscando essa resposta. Alguns acreditam até que para o ano de 2020 nós já vamos ter a cura, mas nós temos que aguardar, para comprovar. Então, o que eu recomendaria para hoje que uma pessoa que tem o HIV, buscar o tratamento, fazer o uso adequado das medicações, para quando eventualmente chegar a cura, já poder recebê-la. Ainda é grande o impacto, a senhora trabalha diretamente com essas pessoas, é grande o impacto de uma pessoa que descobre que está com o vírus HIV? É grande. Assim, a gente vê, na verdade, vários tipos de reações possíveis, Temos pessoas que se abalam muito emocionalmente, até porque a doença carrega todo esse estigma e todo esse preconceito, Mas me preocupa muito aquele grupo de jovens, que nós falávamos no início. Tem alguns que já pensam, não, é uma doença crônica, é como uma hipertensão e um diabetes. Que não... Isto assim, não ligam mais para a gravidade. Tem muita gente que não liga muito, Claro, claro que o tratamento avançou. Isso também por causa do tratamento que dá uma qualidade de vida razoável? Dá uma qualidade... Bom, eu usei o termo razoável. Qual é o termo melhor? Qual é o termo melhor? Não, uma boa qualidade de vida. Hoje em dia, o tempo de vida de uma pessoa que tem o HIV, se ela fizer o tratamento adequado, tudo é igual de uma outra pessoa da mesma idade, na mesma condição que não tem o HIV. Isso graças aos medicamentos. Então, na verdade... Até essa pessoa passa por consultas com maior frequência. A gente sabe que, por exemplo, na rede pública nem sempre é fácil conseguir uma consulta, E essas pessoas conseguem, fazer exames 1, 2 vezes ao ano, minimamente. Então, isso às vezes até facilita o acesso, ao sistema de saúde. Então, a gente tem essa garantia, Então, a gente fica ali no pé do paciente, como é que está o colesterol, como é que está o triglicerídeo, que talvez um adulto jovem não teria esse acompanhamento, Talvez deixasse para fazer com a idade mais avançada, Daqui a pouquinho eu vou perguntar à senhora justamente sobre isso, o acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Mas antes eu quero propor à senhora que a gente conheça o testemunho do Rafael, uma história muito interessante, nós vamos conhecer agora. Vocês conseguem ver hoje, pela cara, quem tem HIV? Tem 10 anos eu tomo coquetel. O que é o coquetel hoje? São algumas combinações de comprimidos que eu tenho que tomar em algumas horas certas para fazer com que o vírus fique quietinho e não ataque o meu exército de defesa. Então, eu falei no primeiro encontro da Pastoral da AIDS, assumindo publicamente a minha sorologia, isso causou um impacto para quem estava ali presente, mas o impacto maior foi para mim. Que eu virei para mim e falei assim, tá vendo, Rafael? As pessoas sabem que você é positivo e ninguém te discriminou por isso. Todo mundo continuou te amando do mesmo jeito. Por que você se escondeu tanto tempo? Por que você se cuidou? Por que você tentou mostrar ser quem você não era? Por que você negligenciou um tratamento? Então é isso que eu quero levar as pessoas hoje. Então, com a Pastoral da AIDS hoje,
a gente consegue fazer através das ações, igual nós fizemos já hoje em dia, mostrando as pessoas e desmistificando esse estereótipo da HIV/AIDS. Hoje quem tem AIDS não é mais magrelo, não sofre, não tem aquele preconceito de estar fadado à morte, não tem mais aquele estereótipo. É uma pessoa completamente normal que tem uma missão, cuidar de si. E cuidando de si, ela também aprende a cuidar do outro. Doutora, é isso mesmo, né? Nossa, perfeito o depoimento dele, assim, muito lindo E esse mesmo. depoimento já foi, eu acho que foi feito ano passado, porque ele é anterior ainda a esses comprimidos agora que substituem o coquetel, né? Então, uma mensagem que eu gostaria de falar, eu sempre falo para os meus pacientes isso, porque quando recebem um diagnóstico, parece que o HIV é a principal característica da pessoa, né? E eu falo, olha, você continua com todos os seus defeitos e com todas as suas qualidades que tinha antes, é uma característica a mais, é um problema de saúde que requer os cuidados, requer uma dedicação, mas não precisa ser o centro da vida. E a pessoa portadora do HIV, ela também espera que quem esteja em volta dela, né, perceba isso, né? Essa pessoa quer viver, quer viajar, quer ter seus projetos, quer fazer faculdade. Hoje em dia, essa pessoa pode ter filhos e filhos sem o HIV, isso é totalmente possível. Como é que é possível isso? A que tratamento se submete esta pessoa ou é, por exemplo, a outra pessoa que se submete a um tratamento para não contagiar o bebê? Isso depende de cada caso. Então, por exemplo, a situação do pai e da mãe. Né? Então, se o pai tem o HIV e a mãe não tem, nós vamos usar uma estratégia para o pai não passar para a mãe, porque o HIV só passa para o bebê se a mãe adquirir. Né? Agora, mesmo que a mãe tenha o HIV, o primeiro passo vai ser ela tomar o coquetel. Hoje em dia nós temos um coquetel que não faz mal para o bebê dentro da barriga da mãe e tem todas as medidas no momento do parto, logo que o bebê nasce, né? E aí nós também orientamos que essa mãe não amamente, né? Porque em cerca de 30% dos casos a transmissão pode acontecer durante a amamentação e até o governo fornece o leite. Doutora, se observando tudo aquilo que vocês médicos orientam, especialistas no assunto, obtém-se em 100% dos casos esse sucesso? Menos do que 1% de transmissão. Se o risco é de menos de 1%? Menos de 1%. Então isso é bem possível mesmo. Os casos que, infelizmente, né, isso já foi meta, né, da Organização Mundial de Saúde, não ter mais casos de transmissão do HIV da mãe para o bebê. E a gente está perseguindo essa meta, infelizmente nós ainda não conseguimos. Mas os casos em que houve essa transmissão foram casos em que este protocolo não foi seguido. Ou, por exemplo, não teve acesso ao pré-natal, ou não teve acesso ao resultado do exame do HIV, ou a mãe, por algum motivo, não recebeu as medicações. Né? Então, isso tudo é bem possível e hoje em dia a gente já trabalha no consultório um planejamento familiar, né, digamos assim, porque quando a gente pode planejar, a gente opta, por exemplo, quando a mãe já está com tratamento adequado, já está com medicamento fazendo efeito, seria o melhor momento para ter esse bebê, né? Então, isso é plenamente possível hoje. É ótima essa notícia que a senhora nos dá, viu? Doutor, estou recebendo aqui agora uma série de perguntas, algumas bem difíceis, tá? Quero cumprimentar tanta gente de casa que já está enviando suas perguntas aqui para o nosso programa também. Vou submetê-las à doutora Valéria. Doutora, e vou assim fazendo aqui um apanhado das questões que a gente tem que abordar com algumas perguntas, tomara já estejam aqui elas também. Por exemplo, a pergunta que vem... Manuel Serpa, de Cubatão, em São Paulo. Boa noite, sou agente da Pastoral DST AIDS, da Igreja Católica, e gostaria de saber sobre o crescimento da sífilis congênita, doutora. Pois é. E tem relação também com a AIDS? A sífilis também é uma infecção sexualmente transmissível também, né? E nós tivemos um aumento muito importante do número de casos no Brasil. E aí, como a gente tem aumento do número de casos, esses casos podem comprometer mulheres grávidas, e aí acaba transmitindo para o bebê. Né? Então, o que causa no bebê a sífilis? Quando a sífilis é transmitida com os órgãos ainda em formação, né, então ela pode dar uma manifestação clínica grave, comprometimento neurológico, dos ossos, da pele, né, pode dar sintomas bastante importantes. Então, é muito importante que todas as mulheres, durante a gestação, façam este exame que já está incluído no pré-natal. E o tratamento, né, com a bezetacil.
Bom, ele perguntou o crescimento, então o crescimento... Realmente aconteceu, isso está comprovado nos dados nacionais. E mais uma vez, comportamento de risco da sociedade. Comportamento de risco. Muito bem. Doutora, eu tenho outra pergunta aqui. Essa vem de onde? Não estou sem o nome. Vamos lá. Percebemos muitas mudanças no comportamento da nossa juventude, inclusive com relação à virgindade, sendo muitos jovens pressionados pela sociedade a viverem a relação sexual somente pela busca do prazer. Um meio que incentiva imensamente essa mudança são as novelas e programas direcionados aos jovens. Bom, existe alguma linha de trabalho de conscientização que, ao invés de utilizar a camisinha como opção, utilize o respeito pelo próprio corpo e pelo corpo do outro? Doutora, não sei o quanto a senhora pode responder essa pergunta, que vai em comportamento, questões morais, mas a senhora tem conhecimento de se existe no governo alguma... Não, a gente precisa avançar bastante nisso, né? Eu acredito que a senhora acha que é algo também que se deveria trabalhar? Acho. A conscientização? Acho. Na verdade, assim, a participação da família é fundamental. E eu acredito que a gente, enquanto sociedade, ainda não conseguiu se organizar de uma forma adequada, que todos consigam conversar e com base nisso, né, direcionar uma prevenção adequada. Porque eu acho que quando a gente entra nesse tema, entra uma série de polêmicas do moralismo e tudo, e aí a gente simplesmente para de falar no assunto, quando na verdade a gente deveria falar mais sobre o assunto, de conversar dentro da família a respeito de sexualidade, respeitando as crenças de cada um. Eu entendo assim, o governo não é uma igreja, mas o governo ele tem a responsabilidade também de trabalhar com a conscientização. Eu não me lembro agora exatamente qual é um país da África que fez uma campanha de conscientização da castidade, para que lá não se vivesse a relação sexual à vontade, como o termo promíscuo quer dizer, que de forma desordenada, e que se praticasse a castidade para combater a AIDS. Um governo fez uma campanha assim de conscientização. Aliás, se alguém souber aí o nome do país, por favor, mande para cá também, eu ficarei muito agradecido. Mas vamos lá. Eu posso só citar assim, que a gente avançou em outros aspectos, né? Porque... bom, do preservativo eu só gostaria de citar assim, que o grande problema do preservativo é a adesão ao uso, né? Então, ele até funciona, mas ele tem que ser utilizado muito corretamente em todas as relações, desde o início da relação. Sexo oral também é uma forma possível de transmissão do HIV, então, a rigor, o preservativo até deveria ser utilizado no sexo oral também, então o problema é essa adesão. Né? Bom, enquanto a senhora pensa, eu até pergunto, existe também um grupo que me chamou a atenção numa última pesquisa que foi revelado sobre a AIDS no Brasil, que é o grupo LGBT. Isso. Realmente, hoje uma das maiores incidências do vírus no Brasil é no grupo LGBT? Isso, os homens que fazem sexo com homens estão com uma taxa bem mais elevada. Né? Então, justamente não pela preferência sexual, mas porque são um grupo de pessoas que está se expondo mais. Né? A gente sabe que o sexo anal é um tipo de relação sexual que traz um risco maior de transmissão do HIV, porque ele é mais traumático, né? A anatomia não foi feita, né, para isso, então quando ele ocorre ele é mais traumático, então dá mais risco de transmissão para o HIV. Então, um homem que faz sexo com um homem, por exemplo, ele não tem uma preocupação com relação à gestação, né, engravidar. Então, junto uma série de fatores que a prevalência do HIV nessa população está um pouco maior, então a gente precisaria também conversar sobre o assunto e ver prevenções direcionadas para este grupo populacional. Né. O que eu estava falando, queria só, que eu esqueci no meio da frase, falando assim, que nós avançamos no sentido assim, se não utilizou o preservativo, hoje em dia nós temos um outro recurso, que seria um medicamento, né, que ele pode ser tomado até 72 horas após aquela relação de risco, que esse medicamento serve para evitar que a doença se instale no organismo. Isto é aquele medicamento, por exemplo, que se oferece para uma mulher que sofreu abuso, para que ela, é aquele mesmo medicamento? É diferente, porque o medicamento para situação de violência sexual. De violência sexual. Então, é um antirretroviral, medicamento do coquetel, que tem que ser tomado por 28 dias para ter uma eficácia com relação a evitar uma transmissão do HIV. Mas hoje em dia esse medicamento também é autorizado para uma relação sexual que não seja de violência.
Então, isso existe. Né? Pergunto, esse mesmo medicamento, ele traz também consequências ruins para a saúde, por exemplo, da pessoa que o toma? Ele tem, qual o termo? Efeitos colaterais. Sim, efeitos colaterais. Ele pode ter efeitos colaterais. Então, assim, a gente está avançando nisso. E aí, a grande novidade também do Brasil esse ano, que foi anunciado no 1º de dezembro, foi assim, se eu identifiquei uma pessoa que tenha risco de adquirir o HIV, por algum motivo ela tem comportamento de risco repetidamente, então eu dou um medicamento continuamente para que ela evite de adquirir o HIV. Isso se chama profilaxia pré-exposição, né? Então, assim, essas metodologias de prevenção existem, mas a gente pensa, na verdade, que o ideal é evitar lá atrás, né? Antes que essa exposição ocorra. Mas eu só estou citando porque é importante que todos saibam que isso existe. Sim, né? Importante. Doutora Valéria, a gente vai para o nosso intervalo. Vou fazer o seguinte, atenção você aí que está nos acompanhando, e também você agora da TV Canção Nova. Nós vamos sair para o intervalo com um VT, mais um da Fafá de Belém, daquela campanha da Pastoral da AIDS com o Ministério da Saúde. É um VT agora que fala sobre o preconceito. Depois do VT a gente vai direto para o intervalo. Vamos lá? A gente sai com o VT e vai para o intervalo direto, ok? Podemos ver? Vamos lá. Nós podemos ver o fim da AIDS. Hoje a AIDS tem tratamento, sim, e eficiente. Você já fez o teste? Não se apavore, faça. E se der positivo, procure uma unidade de saúde. Você pode ter o vírus do HIV e não desenvolver a doença. E viver sem estar doente. Podemos construir juntos um futuro sem AIDS.